Olá, hoje é sexta-feira, dia 17 de maio de 2024. Eu sou Diego Amorim, seja bem-vindo e bem-vinda a mais um bloco de notas aqui pelo Correio Brasiliense. De segunda a sexta-feira, sempre a partir das 5 horas da tarde, a gente atualiza para você aquilo que de mais importante aconteceu no noticiário ao longo do dia, fazendo as nossas anotações. E eu te ajudo a chamar a atenção aí para aquilo que realmente importa para você ficar bem informado, bem informada. Te convido a deixar o seu joinha, o seu like aqui nesse vídeo, fazer o seu comentário, compartilhar esse link, se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito no Correio Brasiliense, e ativar o sininho das notificações. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia. A partir de agora, a gente começa as nossas anotações desta sexta-feira. Muito bem, eu começo o bloco de notas hoje atualizando para você as informações mais importantes sobre a situação no Rio Grande do Sul. O presidente Lula, nesta sexta-feira, sancionou, como já era esperado, aquela medida que suspende o pagamento da dívida do Rio Grande do Sul com a União por um período de 3 anos. Com isso, serão liberados cerca de 11 bilhões de reais do Caixa Estadual, do Caixa do Governo do Rio Grande do Sul, para esse investimento imediato e emergencial nas medidas de resgate e também já de reconstrução do estado atingido por essas enchentes aí sem precedentes. Um ponto importante aqui para você anotar no seu bloco de notas é a gente torcer, se é que é possível que a nossa torcida tenha efeito, mas para que a burocracia do Estado não atrapalhe a chegada dos recursos que estão sendo liberados pelo governo federal para o governo do Rio Grande do Sul. Vocês sabem que a gente vive num país que tem a burocracia como uma característica enraizada. Nós já chegamos a ter um Ministério da Desburocratização. Precisamos voltar a ter esse ministério, porque nestes momentos de tragédia em que a gente mais precisa que a burocracia não haja, a burocracia continua agindo. Então a gente faz essa torcida para que em algum momento aí quem toma a decisão, os donos do poder, as autoridades desse país, entendam que não dá para ter tanta burocracia. Burocracia essa que a gente sente na pele no nosso dia a dia, mas que também nessa visão mais macro, por exemplo, neste momento da tragédia no Rio Grande do Sul. Um outro ponto, minha gente, é que infelizmente a criminalidade está agindo no Rio Grande do Sul. Bandidos que não têm coração. No momento como esse, em que nós estamos contando ainda os mortos, os desaparecidos, as pessoas desalojadas, desabrigadas, fora das suas casas, tem gente cometendo crimes lá no Rio Grande do Sul, incluindo roubo de equipamentos que estão sendo usados nos resgates das pessoas que ainda precisam ser resgatadas em todo o estado, e também incluindo o desvio das centenas e centenas de doações que chegam do Brasil inteiro para o Rio Grande do Sul. Esses bandidos também estão agindo assim. A gente tem noticiado aqui desde o início dessa tragédia, no bloco de notas aqui no Correio Brasiliense, que o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, tem contado com o apoio de agentes das forças de segurança de outros estados, do Brasil inteiro, inclusive do Distrito Federal, agentes da Força Nacional, mas isso não tem sido suficiente, infelizmente, para conter a criminalidade lá no Rio Grande do Sul, o que passa a ser um agravante nesse momento já de desespero que os gaúchos e as gaúchas estão passando. A gente vira a página agora do nosso bloco de notas para eu continuar te contando aquilo que realmente você precisa anotar aí no seu bloco de notas nesta sexta-feira, 17 de maio de 2024. Muito bem-vindo, muito bem-vinda, você que chega agora à nossa transmissão aqui do Bloco de Notas, aqui pelo Correio Brasiliense, de segunda a sexta, sempre às 5 horas da tarde, eu trago para você, Diego Amorim, um resumo didático, objetivo e o mais leve possível daquilo que de mais importante aconteceu no dia. Agora eu trago uma boa notícia, não sei se você teve a oportunidade de ver aí ao longo do dia,
a taxa de analfabetismo, quase que não sai, hein? A taxa de analfabetismo no Brasil caiu para 7%. É o menor índice registrado desde 1940, quando começou essa série histórica que é medida pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. É claro que tem muita gente no Brasil que ainda não sabe ler e escrever, mas a gente precisa comemorar sim esse recuo dessa taxa. Na época, lá em 1940, para vocês terem ideia, mais da metade da população brasileira, 56%, não era alfabetizada, minha gente. Veja só, mais de 56% na década de 40. Agora a gente alcança o percentual de 7%. Ainda é um percentual elevado, você pode considerar assim, eu também considero, mas já é um número bem menor do que já foi. A última medição, que havia ocorrido em 2010, mostrava uma taxa de analfabetismo no Brasil de 9,6%. E agora, em 2022, esses números divulgados hoje se referem a 2022, esses números indicam essa taxa de 7%. Ainda assim, há 11 milhões e 400 mil brasileiros e brasileiras, pessoas com 15 anos ou mais, que não sabem ler ou escrever um bilhete simples. Idosos, indígenas e pretos, além de moradores da região Nordeste, são os mais afetados pelo analfabetismo, segundo este levantamento divulgado hoje pelo IBGE. Nesse percentual de 7%, significa que nesse período de 2010 para 2022, ou seja, desde a última medição até agora, essa medição mais recente de 2022, cerca de 2,5 milhões de pessoas com 15 anos ou mais deixaram de ser analfabetas no Brasil. Esses dados são do Censo 2022 e, repito, foram divulgados nesta sexta-feira. Eu me referi agora aqui ao ano de 1940, que tinha sido aí o maior índice de analfabetismo no Brasil, de 56%, mais da metade da população brasileira. Há muito a se fazer, sobretudo aqui nesse grupo, repito, idosos, indígenas, pretos, moradores do Nordeste, mas também nós temos que respirar um pouquinho aliviado por ver essa taxa caindo aí da última medição para esses números divulgados hoje. Esse é o Bloco de Notas pelo Correio Brasiliense. A gente vira a página das nossas anotações. E hoje é sexta-feira, 17 de maio de 2024, porque sexta-feira, ainda bem, tem mais notícias boas do que ruins aqui no nosso bloco de notas no Correio Brasiliense. Diariamente eu faço essa curadoria daquilo que de mais importante aconteceu no dia para te manter bem informado, bem informado, e eu sempre repito isso da maneira mais leve possível. Tem dia que não é possível, o noticiário pesado se impõe, mas hoje, sexta-feira, ainda bem, temos notícias boas e agora eu trago para você, anota aí no seu bloco de notas, o Brasil vai sediar a Copa do Mundo Feminina. Vai se preparando, que coisa boa, né? Nós trouxemos essa informação agora há pouco no portal do correiobrasiliense.com.br, com toda a nossa equipe de esportes aí atenta a essa notícia, e o Brasil está eleito, será sede em 2027, portanto, da 10ª edição da Copa do Mundo Feminina. O Brasil, a candidatura do Brasil derrotou uma concorrência forte, hein? Era um combo europeu formado por Alemanha, Bélgica e Holanda, mas ainda bem o Brasil levou essa. E Brasília, a capital federal, você que é do Distrito Federal, fica atento a essa notícia, anota aí já no seu bloco de notas. Brasília é uma das 10 cidades designadas pelo comitê local e a Arena BRB Mané Garrincha deve receber pelo menos 8 jogos da Copa do Mundo Feminina de Futebol, 5 na fase de grupos, 1 nas oitavas, 1 nas quartas e 1 nas semifinais. A gente torce muito para o Brasil estar nessa semifinal aqui no estádio Mané Garrincha. A Marta, a grande Marta, jogadora alagoana de 38 anos, que se anunciou a sua aposentadoria recentemente,
e não deve jogar a Copa do Mundo aqui do Brasil de 2027, ela gravou um vídeo nas redes sociais, obviamente muito feliz e muito emocionada com esse momento, dizendo que jogar uma Copa do Mundo em casa é o sonho de tantas meninas no Brasil. Por isso, disse a Marta, eu quero agradecer a todos que fizeram parte dessa conquista e vamos seguir juntas construindo o futuro que o futebol de mulheres no Brasil, na América do Sul e no mundo merece. Que notícia boa! Que venham as meninas de todo mundo aqui para o futebol, para a Copa do Mundo feminina de futebol no Brasil em 2027. Vamos estar todos aqui torcendo já desde já pela seleção brasileira, claro. Virando a página do nosso bloco de notas, a gente vai agora para as nossas últimas anotações desta sexta-feira, 17 de maio de 2024. Mais uma vez, muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Deixa o seu like, faz o seu comentário, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e, mais do que isso, compartilha esse link aí nos seus grupos de WhatsApp, com amigos, com familiares, coloca nas suas redes sociais para que mais gente venha conosco fazer essas anotações no finalzinho da tarde, diariamente, de segunda a sexta, aqui no Correio Brasiliense. Olha, o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, ele recebeu alta na manhã desta sexta-feira, depois de 12 dias internado. Ele estava com um quadro de erisipela, que é uma infecção na pele, na perna esquerda mais especificamente, além de uma obstrução intestinal, que é um problema recorrente aí no ex-presidente, sobretudo depois daquele atentado à faca na campanha de 2018, naquele episódio em Juiz de Fora. O Jair Messias Bolsonaro, que está inelegível, é investigado atualmente, perdeu a disputa à reeleição nas eleições de 2022 para o atual presidente Lula no segundo turno. Ele mesmo divulgou essa alta hospitalar que ele recebeu ao lado dos seus médicos, o Antônio Macedo e o Leandro Echenique, que o atenderam no Hospital Vila Nova Star, na capital paulista, inclusive onde eu estou esses dias aqui em São Paulo. A agenda de maio do ex-presidente Jair Bolsonaro foi cancelada e ele não vai mais participar de eventos que estavam previstos com a participação dele, de pré-candidatos do PL, o Partido Liberal, seu partido, neste mês de maio. A gente segue acompanhando também toda essa movimentação já para as eleições municipais de outubro. Daqui a pouquinho começam os festejos juninos no Nordeste e isso vira um turbilhão ali de preparação já para as eleições municipais. A nossa última anotação de hoje é a seguinte, aqui também dentro do noticiário político, hein? Os ministros do Supremo Tribunal Federal elegeram de uma maneira protocolar o André Mendonça, o ministro indicado, inclusive por Jair Bolsonaro, um dos ministros indicado pelo então presidente Jair Bolsonaro para a Suprema Corte, para ocupar o cargo efetivo do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, no biênio de 2024 até 2026. Portanto, André Mendonça será um dos ministros titulares da Corte Máxima Superior do nosso país durante as próximas eleições de outubro, as eleições municipais de 2024. Essa votação, que é protocolar, como eu disse há pouco, foi realizada no dia de ontem. Por que eu digo que é protocolar? Porque ministros do Supremo Tribunal Federal ocupam a titularidade do Tribunal Superior Eleitoral, seguindo ali uma formalidade. O mais antigo da Suprema Corte, que ainda não ocupou esse cargo, tem que ocupar. Lembrando para você que o TSE tem 7 ministros. 3 são do Supremo Tribunal Federal, 2 são do STJ e outros 2 são indicados aí pela magistratura. A Carmen Lúcia, ministra do STF, será a presidente do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, para estas eleições de 2024. E eu lembro a você também que o André Mendonça já ocupava o cargo de ministro substituto do TSE desde abril de 2022 e agora ele é efetivado como titular no lugar de Alexandre de Moraes, que deixa o TSE depois de 4 anos de mandato no Tribunal Superior Eleitoral. Essas foram as nossas principais anotações aqui do bloco de notas do Correio Brasiliense nesta sexta-feira,
17 de maio de 2024. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia, muito obrigado pela sua audiência. De segunda a sexta, sempre a partir das 5 da tarde, eu, Diego Amorim, estou junto com você aqui, te ajudando a fazer as principais anotações do dia. Hoje e na próxima semana, nesse formato diferente, eu estou em São Paulo fazendo um curso, inclusive, de jornalismo em mídias digitais, e a partir do dia 27 de maio eu volto para a transmissão ao vivo, direto dos estúdios da TV Brasília, mas nós vamos juntos anotando ao longo de toda a semana que vem, às 5 horas da tarde, este vídeo vai ao ar, sempre com as principais notícias do dia, e você pode acessar o blog, Bloco de Notas, no portal do Correio Brasiliense, onde eu também faço postagens e a gente vai junto aí, mantendo esse contato ao longo desses próximos dias. Um grande abraço, coragem, até segunda-feira. Tchau, tchau.